deixa falar? Sim, claro que sim. Pense como um homem do sul da Europa. Da comunidade. Entenda. Faça meu filho inteiro. Eu vou avançar, claro. O nosso continente também é o continente das revoluções e revoluções. Né? Vargas em 30 é chamada Revolução de 30. Que revolução? A Revolução de Vargas não foi nem burguesa. Mas atenção, o tempo não permitirá. 30 é mais do que um golpe e menos que uma revolução. Olha que interessante. É o socialismo colonial. É mais do que um golpe burguês e é menos que uma revolução burguesa contra outras burguesias. Perón em 46, mas nós somos um continente de revolução por revolução. A Revolução Mexicana de 1910, a Boliviana de 52, a Cubana de 59, para não falar da Haiti, a primeira revolução anti-escravista negra desse continente. Esse continente que é da felicidade e da rebelião, e do sofrimento, e do saque, e do vilipêndio. E é o continente das contra-revoluções, de que belíssimamente tanto falou o Florestan Fernandes, esse é o grande sociólogo brasileiro. Tem um que pensa que é o príncipe. Mas o Florestan é o imperador. Se é da palavra da colônia, o Florestan é o imperador da sociologia brasileira. Como o Florestan não gostava de impérios, ele era um defensor da comuna, como nós, né? Então o Florestan é o grande sociólogo nosso. O príncipe é metido. É arrogante. O golpe de 74 no Brasil que fez história. Mas também manjava muito. Eu vou falar da história boçal da América Latina. O golpe no Chile. O golpe na Argentina. Os golpes no Uruguai. Bolívia. Agora no Paraguai, e um dia se caça um presidente que vamos ser muito conciliador, um padre da política. Nem se rebelou, mas um dia você depois. Imagina a burocracia italiana quanto tempo ia levar, né? Mas esse foi um golpe de dentro contra ele, né? Aqui é diferente. E o golpe militar brasileiro, vocês meninos aqui, os mais jovens, né? Agora estão começando a entender que muitos de nós, dos nossos amigos, foram torturados, mortos. Aqui o exército disse, a anistia é recíproca. Torturador está livre. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Livre coisa nenhuma. Mas a esquerda não lutou com arma, mas é evidente que a esquerda lutou com arma. Eu nunca fiz lutar arma, até porque era mimimi. Ok. Por sorte, por questão geracional, provavelmente não tenha participado da luta armada. E quando comecei a pensar politicamente, como um marxista de esquerda, não via nenhuma condição de luta armada no Brasil. Mas perdemos muitos amigos. Tem que voltar. Agora a direita quer punir a esquerda. Quem proibia? Quem pegava de noite? Quem assassinava? Quem tirava de casa? Eu me lembro até hoje como estudante, quando o Vladimir Herzog apareceu morto de pendurado, e o exército disse que ele ia se suicidar. Todo mundo que estava no dói-code, no Albano, ia suicidar. Interessante isso. Isso nós temos aprendido com os argentinos, que foram mais corajosos que a gente, com os uruguaios. Né? Estão botando os seus generais torturadores, os seus comandantes militares na cadeia. Certo? É crime contra a humanidade. Não é o seu continente do sindicalismo de classe, anarcossindicalismo, os partidos comunistas, mas é o continente do sindicalismo de Estado, controlado pelo Estado, genuísmo no Brasil. Hoje nós vimos, está aqui o colega que fez a apresentação, né, do sindicalismo, né, da CGT Argentina. Né? O seu nascimento muito ligado, muito prisioneiro de uma concepção de sindicalismo estatal. Com Perón, com Getúlio no Brasil. E ao mesmo tempo do novo sindicalismo de 78
78, 79, 80, que envelheceu muito cedo, né? Mas vocês não se lembram das greves de 78, 79, 80? Isso parecia outro. O Lula denunciava a superexploração do trabalho que hoje ele pratica e gosta. Ele denunciava como ninguém. Como ninguém. O Lula celebrizou no caso brasileiro a luta contra o arroz salarial. Ele falava que o arroz salarial ele não sabia bem. Mas ele explicava, ele intuitivamente ele percebia que arroz salarial é a classe trabalhadora hiperexplorada. O continente latino-americano, das lutas, das greves explosivas, 68 no México, 68 por Robaço na Argentina, que você repetiu, 68 Osasco e Contagem no Brasil, 78, 79, 80 no Brasil, Caracasso na Venezuela, das lutas sociais, o Oaxaca no México, do levante da Batista. Para vocês se lembrarem, o Batista começa em 1º de janeiro de 1994. O que aconteceu nesse dia? Quem se lembra? Foi um dia que os Estados Unidos anunciou, está certo, o NAFTA, um acordinho entre Estados Unidos e Canadá, para que os Estados Unidos saqueiem o México, o Canadá, e ambos juntos saqueiem, façam um vilipêndio em cima do México. Mas não precisa fazer certo, não. A América Latina e o genocídio neoliberal, o primeiro experimento neoliberal no mundo não foi inglês, foi no Chile. E talvez antes do Chile, na Argentina, ou junto, né, na Alemanha. Pouco depois, Chile e depois a Argentina. Ambos eram, especialmente os Chile, os Chicago Boys, para não pegar o bode e botar uma outra coisa um pouco mais apropriada, um pouco mais mundana e feiosa. Essa concepção de ditadura, privatização, desregulamentação, saque, capital financeiro, isso começou com uma ditadura. Nossa, militar, porque a ditadura da Antártida também é uma ditadura. Ninguém pode ter nenhuma ideia de que aquilo não seja uma estabilidade pesada. Talvez tenha sido, viu, no exemplo que você contava hoje, que foi bem lembrado, aqui não se privatizou tudo. Foi até o umbigo, digamos assim. Mas o petróleo, talvez seja exemplo, né? A Argentina, completa extração. Agora volta. Agora a recuperação. E nós tivemos também, depois do neoliberalismo tradicional, o social-liberalismo. Que também não é criação nossa. Pense na terceira via do Tony Blair. Para sempre que eu lembro do Tony Blair, não sei porque eu lembro do Berlusconi. Inclusive, tem uma expressão que é o Blairlusconi. Um é um pouco do outro. Um é um pouco o espelho do outro, ao menos no grotesco. O Tony Blair está sendo processado na Inglaterra por crime de guerra. E o Berlusconi pelo sarau dos títulos. Também eu lembro para a Itália, não é possível, o Berlusconi respondeu. Eu tinha que fazer o que eu quero de noite, eu trabalho para cacete. E faz uma figura dessa. Então nós tivemos o social-liberalismo. Nós tivemos o mais exitoso caso de social-liberalismo, grosso modo, hein? O tempo não me permite desenvolver aqui. Aqui está. O mais bem-sucedido caso de terceira via no mundo foi aqui no Brasil. Não foi o Tony Blair. Foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva que implantou um social-liberalismo de alta qualidade. Está aqui no livro, quem quiser vai ler lá, não posso expor. Não dá para isso, não posso porque não tenho tempo. Justamente não tenho tempo. E ele está sendo generoso ali comigo ainda. Eu vou terminando. É a América Latina da nova morfologia do trabalho. Quem é a classe trabalhadora latino-americana? Quem é a classe de vida do trabalho? Talvez eu pudesse responder com uma poesia do Neruda que eu achei no meu livro. Né? Fica mais fácil de tentar falar.
O homem nas Américas, inclinado em seu sulco, rodeado pelo metal de sua máquina ardente. O pobre dos trópicos, o valente, mineiro da Bolívia, largo operário no profundo Brasil, o pastor da Patagônia infinita, os camponeses, os índios, os trabalhadores. Aí vem alguém dizendo, mas o índio não é trabalhador? Não, o que ele faz? Ele não é proletário industrial. Não é, eu sei que não é, claro. Nós temos aqui os companheiros que há anos militam lá no proletariado industrial do ABC Paulista. A gente sabe as diferenças. Mas esse nosso contingente, por isso a ideia da classe que vive do trabalho, é a classe trabalhadora no sentido ampliado. Se o meu colega de inglês estivesse aqui, eu diria para ele, no nosso entendimento, o proletariado é o núcleo ampliado da classe trabalhadora, respeitando a boa política, como deve ser nosso bom debate. Na minha leitura é assim. Nova morfologia que tem rebeliões operárias, greves, lutas sindicais, luta contra a privatização da água, luta contra a mineração. Eu fui recentemente em Mendoza, como disse a vocês, e também recentemente, entre tantas outras viagens, a Marabá. Eu conheci a Vale do Rio Salgado. É o saque, as populações estão arrancadas, porque ali tem cobre, tem ouro, tem minério. O que faz com as populações? Como boi, empurra, joga tudo, entendeu? E aí começa aquele saque, e a população, a cidade se torna desertificada. Depois vem a Vale e diz que é uma empresa sustentável, entende? Que tem responsabilidade social. Não é brincadeira. Não é tem sustentabilidade. Tem sustentabilidade e responsabilidade social. Luta contra as ideologias, luta, como você também se referiu na Argentina, que foi quem pude assistir mais. Na verdade, da parte da manhã, peguei só parte da sua exposição, né, das fábricas recuperadas. Né, eu lembro que se falava em 200 fábricas. Eu conheci El Tigre em Rosário, indo para a fábrica cultural em Buenos Aires. Tive o prazer de lançar meu livro Adeus ao Trabalho na INPA Fábrica Cultural, e o meu livro Sentido do Trabalho, já foi publicado em espanhol na Argentina, no Hotel Bauer. Flascou em Campinas, na região de Campinas. Como é que chama aquela em Santa Catarina? A Simpla. Bom, você deve ter falado um pouco disso aqui, imagino. São as lutas, as Américas Latinas se movimentam pelas questões vitais. Os camponeses, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, no México, os indígenas, os trabalhadores, mas a luta, alguns amigos meus que eu gosto muito argentinos diziam, não, mas o novo agora são os piqueteiros, que eu entendo como muito importante. E alguns diziam, os piqueteiros significam que a classe trabalhadora argentina se acomodou. Como que a classe trabalhadora latino-americana pode se acomodar no mundo com completo desincômodo, entende? Então, por isso nós temos greves. Hoje nos estou, aliás, passa aqui uma nota, nós aqui apoiamos a greve das universidades federais, nós aqui apoiamos a greve da Bahia, mas esses não são trabalhadores? Claro que são trabalhadores. Muitos deles pensam que não são. Né? Mas não. Eu já vi professor falando, trabalhador eu não sou intelectual. Grande merda. Com perdão da palavra. Então veja, é o continente da luta pelas questões vitais. Se eu pudesse concluir com uma ideia, dando um nó aqui, mas já falei aqui demais, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma fase excepcional da nossa história. Eu estou muito feliz de estar vivendo esse período. Se eu pudesse provocativamente, eu não sou leninista, mas nenhuma pessoa com o mínimo de inteligência pode deixar de reconhecer no Lenin um autor no mínimo brilhante. No mínimo. Né? E o Lenin percebeu no início do século XX, que os exércitos percebeu à frente, por exemplo, do Freud, que era uma outra figura brilhante, né? Antes que o Freud, o Lenin percebeu que a Primeira Guerra, não era uma luta de nação contra nação, mas de classe contra classe. O velho marxista russo lá, de tonto não tinha nada.
Aliás, pudesse os marxistas, o marxismo hoje ter a figura do corte de um Lenin, de um Trotsky, com a Rosa Luxemburgo, de um grande, duro cara, o mundo seria diferente se tivéssemos algo um pouco mais criativo do que isso. Aquele início do século foi um século muito turbulento. Nós estamos vivendo hoje, no início do século XXI, onde só tem a turbulência tão pesada que até terremoto começa a ter no Brasil. Até a geofísica está nervosa. Nós adentramos uma última ideia, nós adentramos em uma nova, agora vamos usar uma palavra dura, né, sem muitas mediações, adentramos em uma nova era de luta de classe em escala global. Alguém vai dizer, mas luta de classe é na China. A Foxconn explora, tem mais de 1 milhão de trabalhadores para fazer os produtos da HP, da Nokia, Apple, paga 100, 150 dólares por mês. As trabalhadoras e trabalhadores já trabalham mais de 10, 12 horas por dia. Vocês não sei se sabem que nas suas fábricas, que algumas delas, elas dormem em quartos com 6, 7 pessoas. Nos quartos tem telas. Por que nós colocamos telas nas nossas janelas? Quando moramos onde? No subsolo? Não. Nós colocamos telas quando moramos aqui, em andares altos. Não estou pensando nas telas para pelejosos, o buraco é mais embaixo, a coisa é mais séria, gente. Sabe por que tem telas nos quartos da Foxconn? Porque os trabalhadores se suicidam. Se suicidam. Com 25, 26 anos, porque a intensidade do trabalho. Eu vi outro dia num site, um depoimento de uma operária da Foxconn, que estava verdadeiramente extasiada, porque ela estava pela primeira vez manuseando como é que chama? Eu traduzi tablete para provocar, eu coloquei uma tinta cor, depois eu tirei. Eu ia colocar como tabuleta. É tabuleta. Tabuleta mecânica. A tabuleta ultra-informacional. Ela estava verdadeiramente extasiada, porque ela batia ali e ela faz milhares daquelas. E ela não viu o resultado. Então, o fetichismo fantasmagórico do mundo da mercadoria, da era informacional digital, entende? E para vocês saberem mais, para terminar com porque a rebelião é do sul do mundo, inclui a China. A China pode ter mais altas taxas de greve do mundo hoje. Né? Se um trabalhador ou uma trabalhadora vai estar na Foxconn hoje, ele assina um termo que ele não vai se suicidar. Alguém de nós, tropical, o mundo só é diferente. Você conhece bem, né, Dona? É o programa, porra, eu assino. Depois eu morro, não vai acontecer nada. Coisa nenhuma. Na era das transnacionais da China, a coisa é diferente. Está titular, você não vai se suicidar, vírgula, porque se suicidar, o pecúlio não vai para a sua família. Aí o cara fala, pô, isso é verdade. Aqui o meu filho, a minha mulher, o que o meu marido e meus filhos não recebam o que eu tenho direito, então eu vou pensar e não vou me suicidar. O continente da América Latina é o continente do labor. E esse aqui é um dos experimentos, aqui é um laboratório de luta social. Eu tenho viva vontade, mas aqui eu falo como intelectual engajado, que sempre fui. Tá? Com viva vontade. Tomara que a nossa América Latina possa contribuir para que a gente possa reviver, ressonhar com o socialismo de novo tipo. Fundado, eu vou usar os teus termos nas minhas palavras, no sentido do autocomando, da associação, esse é do Marx, dos indivíduos livremente associados, da autodeterminação do trabalho dotado de sentido dentro do trabalho, porque só com o trabalho dotado de sentido é que nós poderemos ter uma vida dotada de sentido fora do trabalho. É impossível ter 8 dias de vilipêndio e trabalho estranhado e depois 4 dias de gozo. Então, cada um pode ter a noção do sentido que atribui a palavra de gozo, mas a minha gente tenta por outros caminhos e por esses outros caminhos eu não vou. Um abraço e obrigado. Obrigado, professora Franca, professora Antunes. E a pizza. Bom.